Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de planilhas do Google. Nessa aula, você vê que estou aqui num cenário inclusive diferente. Nós vamos trabalhar a respeito com fórmulas e funções. Teoricamente, você até agora aprendeu a utilizar o ambiente das planilhas do Google, ou do planilhas do Google Docs. Agora está na hora de nós aprendermos um pouquinho sobre funções. Nas planilhas eletrônicas, você tem dois conceitos muito importantes, as fórmulas e as funções. Vamos começar pelas funções, que eu acho que é o item que nós já falamos inclusive de algumas aqui. As funções elas foram criadas para atender uma determinada necessidade. Quando você utiliza uma função, por exemplo, como hoje, você está inserindo na sua célula o dia atual. A função hoje, então, nada mais é do que uma ferramenta que foi criada para inserir a data atual em uma célula. Pois bem, como a função hoje, existem centenas de funções em uma planilha eletrônica. E você vai aprender a partir de agora a utilizar várias delas. Então as funções elas são criadas para atender uma determinada necessidade. A função soma ela foi criada justamente para somar células que são passadas como parâmetros. A função proc-v, né, se você está usando em português, ou a função vlookup, se você estiver utilizando aí a versão em inglês, são funções, é uma função que busca dados em outra planilha, busca dados em uma matriz, uma tabela, e lhe retorna um valor. A função C é uma função lógica que vai tratar uma situação. Quando você precisar analisar o conteúdo de uma célula e, dependendo desta análise, retornar uma resposta, nós vamos usar uma função chamada C. Quando você quiser somar com critérios, nós vamos usar uma função chamada soma-C. E quando você quer somar com muitos critérios, você usa a função soma-Cs. Ou seja, existe uma infinidade, são centenas de funções que estão disponíveis aí para você utilizar no seu dia a dia. Há uma documentação muito grande sobre as funções das planilhas do Google que você já viu também em aula anterior. Como localizar através do menu ajuda as funções da planilha. Essa aula, esse curso tem o objetivo de ensinar para vocês de forma mais prática possível como incorporar o uso de funções aí no seu dia a dia. Além das funções, nós temos as fórmulas. Mas, Alessandro, fórmulas e funções não é a mesma coisa? Não é. Quando você tem numa planilha eletrônica fórmulas, você normalmente está usando um dos 6 operadores matemáticos aí disponíveis para a planilha, que são a soma, a subtração, a divisão, a multiplicação, a potenciação e a porcentagem. O símbolo de cada uma delas vamos colocar aqui na planilha. Como eu falei, não estou mais abrindo a planilha passo a passo, porque você já viu isso muitas vezes lá no curso, lá no momento inicial. Nós vamos colocar aqui na nossa planilha alguns símbolos para você. Toda vez que eu for digitar algo, eu não quero que essa informação seja traduzida como uma fórmula, por exemplo, eu posso colocar uma aspa simples antes dela, que a informação que eu coloco depois das aspas vão ser interpretadas como texto. Então eu vou colocar aqui o sinal de mais, que é a soma. O sinal de menos é a subtração. O asterisco ele é considerado como a multiplicação. Esse é o símbolo que vamos utilizar para fazer multiplicações nas nossas planilhas. Nós temos também a barra normal, é a divisão. Temos o acento circunflexo, que é a potenciação. E por último nós temos o símbolo de porcentagem, que faz justamente isso, o cálculo da porcentagem. Pois bem, esses são os 6 elementos que nós utilizamos aí normalmente para fazer fórmulas nas nossas planilhas eletrônicas. Como funciona cada um deles? Nós vamos entender como funciona cada um deles. Na sequência, nós vamos aprender a função soma. E aí nós vamos fazer uma série de exercícios direcionados. Essa aula é somente a explicação. Eu acredito, inclusive, que eu tenho que dividir essa explicação, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Vamos começar com a somatória. Toda vez que você armazenar um valor em uma célula, você pode trabalhar com esse valor. Se você tem lá um número qualquer armazenado, para digitar valores em células, simplesmente digite esses valores e pressione a tecla Enter. Pressionando a tecla Enter, você vai ser direcionado para a célula de baixo. Caso você queira ir para a célula da frente, você deve pressionar a tecla Tab, aquela tecla que tem do lado da letra Q, aí do seu teclado, do lado esquerdo. Pois bem, vamos colocar aqui alguns valores. A forma mais acertada de se fazer uma conta com uma planilha eletrônica é utilizando as referências das células.
Você deve, na verdade, evitar digitar os valores, os valores na sua operação matemática, pois se esses valores forem atualizados, você não vai ter uma atualização na sua fórmula. Primeiro, vou mostrar para você como você deve evitar trabalhar com uma planilha eletrônica. Na célula C5 eu vou colocar o sinal de igual, indicando para a minha planilha que eu quero fazer um cálculo, e a partir de agora eu vou digitar os valores. Olha só, 112 mais 232323 mais 23343 mais 2343. Está correto isso? Se eu der um Enter, nós vamos ter um resultado de 258.121. Esse resultado está correto, não tem nada de errado com ele. Só que a forma com que eu fiz essa operação aqui na minha planilha é que precisa tomar certo cuidado. Imagine que você errou esse valor, não é 112. Você deveria ter digitado 112 mil. Quando você colocar aqui os 112 mil e pressionar o Enter, você vai ver que o resultado da sua operação matemática não vai mudar, porque nós fixamos na nossa barra de fórmulas esses valores. Esse 112 mil, então, não está sendo somado ao totalizador. Essa é uma forma que você deve evitar de utilizar aí na sua planilha. Por isso é que nós devemos utilizar sempre as referências das células. Vamos refazer essa operação agora da maneira correta, olha só. Sinal de igual para começar a fórmula. E agora eu vou clicar sobre a referência da célula para capturar essa referência. Note que eu cliquei sobre C1 e a minha fórmula preencheu C1. Mais, vou clicar sobre a segunda célula, C2, mais C3. Note que o resultado até já vai aparecendo aqui na parte de cima. Mais C4. Se você quiser, ao invés de clicar sobre a célula, também digitar, você pode fazer isso aqui. Veja só. C1 mais C2, opa, acabei digitando no lugar errado. C1 mais C2 mais C3. Perceba que a própria planilha vai selecionando as minhas células e colocando uma cor diferente para elas. Mais C4. Essa cor diferenciada serve justamente para que possamos identificar qual é a origem dos dados, em que célula que está sendo feita a origem desta planilha. Mas se você percebeu, deu certo. Se eu der um Enter, o resultado vai ser exibido. Quando estamos utilizando as referências das células, quando o conteúdo é alterado, imediatamente o seu resultado também altera. Olha só, o resultado da fórmula altera. Se ao invés de 112 mil, eu colocar aqui o número 1 e pressionar o Enter, você vai ver que imediatamente esse cálculo vai ser refeito e a minha fórmula vai calcular o valor correto. Toda vez que você utilizar fórmulas utilizando referências ou funções utilizando referências, qualquer mudança na origem dos dados, naquela naquela faixa de células, vai fazer com que o resultado seja recalculado imediatamente. Então é assim que você deve trabalhar com fórmulas. Você deve sempre utilizar as referências. Mas é claro, se você está aí precisando fazer uma conta rápida, você não tem uma calculadora na mão, mas você tem a sua planilha, clique numa célula qualquer, digite o sinal de igual e faça a conta que você quer, digitando os valores. Aí você também não vai colocar um valor em cada célula e utilizar uma fórmula. Nós temos que ser práticos no nosso dia a dia. Há uma outra questão com relação à seleção dessas células. Observe, se nós colocarmos agora o sinal de igual, eu não preciso digitar a referência ou clicar com o mouse. Nós podemos utilizar também as setinhas de direções para cima e para baixo para selecionar as células. Vou pressionar várias vezes a setinha de direção para cima até chegar à célula C1. Sinal de mais, você vai ver que o meu cursor ele volta para a célula original. Então, se eu subir de novo a setinha, eu posso marcar agora a próxima célula, que é C2. Sinal de mais, posso subir marcando a próxima célula, sinal de mais e assim sucessivamente até marcar todas as nossas células com valores. Deixe-me apagar isto aqui. Acabei fazendo aqui uma bobeira, vamos lá. Subo com as setinhas até a célula C1, sinal de mais. Note que o cursor voltou para baixo, então setinha para cima novamente até a célula C2, sinal de mais. Subo com a setinha até C3, sinal de mais. E subo com a setinha até a célula C4. Quando você anda com a seta de direção, observe que esse cursor pontilhado, ele aparece conforme você vai andando pela sua planilha. Parando sobre a célula que você quer,
Quando você chegar no último valor, não precisa colocar o sinal de mais, porque nós não temos mais nenhuma célula para somar. Basta pressionar o Enter. Outra característica importante das fórmulas e funções numa planilha eletrônica é que o resultado vai aparecer independente da célula que você vai utilizar. Se você quisesse somar esses valores aqui na célula e apresentar o resultado na coluna F, na célula 1, então eu poderia fazer a conta aqui, veja só. C1 mais, dessa vez eu estou clicando com o mouse, mais, opa, eu estou apertando o sinal de igual, mais esta célula, mais esta, mais esta. Ao pressionar o Enter, você vai ver que o resultado aparece. Então eu não preciso necessariamente colocar a minha fórmula sempre na mesma posição. Se eu clicar e arrastar essa fórmula aqui para baixo, será que ela vai dar certo? Vai, porque a planilha vai manter as células de referência como estavam. Que é o contrário de copiar e colar essa fórmula, mas isso é assunto para uma outra aula. Entendeu o conceito de fórmula? Isso, de fórmula. Nós conseguimos fazer a soma utilizando as referências das minhas células. Mas aí você vai perguntar, Alessandro, e se eu tivesse 10.000 linhas para somar? É impossível selecionar célula a célula. Isso é realmente impossível. Quando você precisar fazer algo assim em massa, normalmente vai ter uma função que vai lhe ajudar. E no caso, a função que faz a somatória de várias células chama-se soma, mas isso é assunto para uma outra aula também. Agora vamos lá, subtração. Então a somatória ela é feita justamente utilizando o símbolo de mais e utilizando as referências das células. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma fórmula, texto, fórmula, não. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa fórmula aqui para o lado, Ctrl C, aspas e Ctrl V. Prontinho. Agora eu tenho a fórmula aqui do lado sem ela executar porque eu coloquei uma aspa simples antes. E a subtração, como é que é feita? Imagine que você tem lá um valor qualquer, então eu tenho lá 12.090 e gostaria de subtrair 1.777 desse valor. Ou queria subtrair também 456. A subtração ela é feita com o símbolo de menos, o hífen, né, do seu teclado. Então eu pegaria o sinal de igual e a partir dele vou clicar sobre o valor menor menos, olha só, a célula C9 menos a célula C10. Quando eu pressionar a tecla Enter, o resultado vai ser 9.857, que é 12.090 menos 1.777 menos 456. Depois que você viu as operações de soma e as possibilidades que a função, a operação de soma permite, você vai ver que a subtração é muito simples. E se eu tivesse que subtrair muitos valores, Alessandro? Aí eu utilizaria uma dica, né? Eu utilizaria um recurso. Digamos que eu tenha os mesmos 12.090 e aí eu teria que subtrair 1.777, 456, 789, 10, 90, vários valores. Ao invés de marcar cada uma das células, eu poderia fazer isso aqui. A célula que tem o valor principal menos a soma, nós vamos usar agora uma função soma, e vou marcar todas as células aqui que tenho que subtrair. Olha que interessante. Nós vamos falar sobre a função soma em breve. Basicamente eu estou utilizando aqui a subtração na minha fórmula e vou subtrair a somatória de todas as minhas despesas. Quando pressionar o Enter, o resultado será 8.968. É uma forma bem mais simples quando eu tiver que juntar muitos valores para subtrair de um principal. Quer um exemplo prático? Você está montando o seu extrato bancário e você tem lá um campo chamado saldo atual. E desse saldo atual você vai tirar todas as despesas que você fez no mês. Para não ter que marcar célula por célula, você vai utilizar a função soma e vai somar todas essas despesas numa única função. Como eu previ, essa aula já está com 14 minutos, não vou estendê-la, né, porque você precisa assimilar um pouquinho esses conceitos antes de nós continuarmos aí a nossa operação. Deixe-me fazer aqui a cópia da fórmula para que você também possa visualizar. Pratique um pouquinho esses conceitos antes de passar para a próxima aula, onde nós vamos falar sobre a multiplicação e a divisão. Espero que tenha gostado dessa aula. Nós vamos então entrar agora nos conceitos de fórmulas e funções. Nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá!